Certo? Então, agora eu posso ir para o Share, né? Screen. Apareceu o cone normal. Então, esse cone aqui não precisa. Então, só para recapitular, esse diagramazinho aqui do cabeçalho é onde rolou a aula de toda da passada e onde vai rolar a maior parte da aula de hoje, e diz respeito à seguinte situação: a gente tem uma variedade, um esquema Y, X é um subesquema que é localmente interseção completa. Então, localmente, o ideal de X em Y é gerado por uma sequência regular. F é um mapa arbitrário, mas V não é arbitrário. V é de dimensão pura. V tem dimensão pura, digamos, K. Esse mergulho regular tem com a dimensão R. A regra do jogo é a seguinte: eu vou definir um ciclo de interseção de X contra V, que vai viver em dimensão pura K menos R. K, a dimensão pura original de V, e R, o tanto quanto deve cair, porque você está colocando localmente R equações tão independentes quanto possível, que é a noção de sequência regular. Okay? Então, a técnica toda é a seguinte: a interseção física de X contra V é, nesse diagrama aqui, simplesmente W. Isso aqui é um diagrama cartesiano. Então, esse mergulho de X em Y vai me dar um mergulho de W em V. Você pega as mesmas equações que você tem aqui embaixo, vai para o anel de coordenadas de V, joga essas equações lá em V e o resultado aqui é W. Então, W é a interseção física de X contra V, só que pode ter dimensão errada. Então, para fins de teoria de interseção, não serve. A gente quer a dimensão correta e imaginar que, quando está errada, é porque teve um limite aí, um caso degenerado, que a gente quer ter outras ferramentas para cuidar. Tá? Excesso e tal, um pouco que a gente já fez aqui, olhando para zeros e seções. Então, a construção é extremamente simples. Tá? X sendo um mergulho regular em Y, aparece um fibrado normal de X em Y. Esse fibrado normal, você pode levar lá para cima para a interseção física de X e V. É esse N aqui. Então, o N é o pullback por G do fibrado normal de X em Y. E, por construção, nesse fibrado normal vive o que se chama do cone normal de W em V. E vamos aos detalhes, lembrar, mais uma vez, como é que são feitas essas construções. Mas são aquelas álgebras graduadas que a gente aprende no primeiro curso de álgebra computativa. Tá? É isso que vai intervir aqui. Quer dizer, a noção de cone é você pensar em álgebra graduada, em que aparece o ideal I módulo I ao quadrado módulo I cubo e assim por diante. Você pega o espectro dessa álgebra, que gostaria de ser álgebra simétrica, e é de fato a álgebra simétrica, com a condição de interseção completa local. Só para no fim das contas, a gente vai usar isso aí sendo X a diagonal. Quando Isso, quando a interseção de duas subvariedades, digamos, dentro de uma variedade lisa, tá? O que a gente vai fazer é isso. O X vai ser o mergulho diagonal na variedade lisa e o V vai ser um V1 cartesiano V2, usando o fato de que até conjuntistamente você vê que V1 cartesiano V2, quando você faz a interseção com a diagonal, é exatamente V1 interseção V2, até algebricamente. Quer dizer, você transcreve isso aí para os anéis de coordenadas, produtos tensoriais que tem a ver com a história, e aí você vê que dá exatinho, tá? Dá esquematicamente, a interseção esquemática da diagonal com o produto cartesiano é a interseção esquemática dos dois fatores que você pegou para fazer a interseção com a diagonal. Ok?
Então, está aqui o cone de W em V. Você pega o ideal J, que é gerado pelos mesmos geradores que você tinha para I, só que colocado no anel de coordenadas de V. Isso gera um ideal J, colocar, e essa álgebra graduada que aparece aqui, o spec dela, que a gente chama de cone normal, né? É cone normal. Aí foi ato falho. Tá? Então, como J é gerado por I, aparece uma sobrejeção do IN módulo IN mais 1, que é o pullback do I na N, primeiro por I, fica o IN módulo IN mais 1, colocar. Isso aqui vai sobre o JN. Tá? Aí você passa o quociente, faz o pullback por J, aqui naquele diagrama aqui, ó, faz o pullback por J, aparece JN módulo JN. Essa sobrejeção, a gente sabe que quando você pega o espectra, isso vai corresponder a uma imersão fechada, né? Você tem A sobrejetivo em B, spec B vai como um fechado mergulhado em spec A. Então, você pegar spec, como eu fiz aqui, como ele é quociente, como essa álgebra graduada é quociente dessa outra álgebra graduada, quando você põe spec aqui na frente, esse cone vai morar no cone correspondente aqui, só que esse cone correspondente é um fibrado vetorial. Então, o que está se passando aqui é que essa álgebra simétrica que você vai olhar aqui agora, localmente é um anel de polinômios em tantas variáveis quantas eram as equações locais de x em y. Então, esse lado de cá, a gente tem uma álgebra de polinômios, e esse lado de cá você tem o cone de W em V. Como eu falei, isso aqui dá o mergulho fechado. Esse pullback aqui é o pullback do normal, lá para cima, correspondente a esse diagrama que eu repito N vezes aqui. E o fibrado normal de x e y é o espectro dessa álgebra simétrica, que, por conta da hipótese de sequência regular, aqueles N módulo N mais 1 são todos isomorfos à potência simétrica N do I módulo I ao quadrado. Aqui é que entra fortemente a condição de sequência regular. Para poder substituir as potências IN por IN mais 1 pela potência simétrica em grau 1. E agora é só pegar esse cone aqui, que, como tal, tem sempre a dimensão do ambiente. Isso aqui é um cone de W em V. Esse C era cone de W em V. Esse C é cone de W em V. Então, ele tem dimensão igual à dimensão de V, que era a dimensão pura K. Eu estou no fibrado vetorial de posto R, tem um cone, que é o esquema de dimensão pura K, ele vai corresponder na base a um único ciclo de dimensão de diferença, porque para fibrados vetoriais, o grupo de Chau do fibrado vetorial é isomorfo ao grupo de Chau da base. Então, qualquer coisa que você pegar no fibrado vetorial lá em cima, por exemplo, esse cone, vai ter uma única classe na base que é igual à classe desse cone, mediante o isomorfismo que a gente já viu, que manda fibrado vetorial na sua base a nível de grupos de Chau, tá? Por pullback. Tá? Então, esse cone em N, tá? Vai corresponder na base desse fibrado vetorial, que é o W, que era a interseção física do X contra V. Vai corresponder aqui um ciclo de dimensão pura K menos R. Só para lembrar rapidamente o que foi feito. Isso é, e assim que a gente define a classe de interseção de V por X em Y nessa ordem. Então, quando eu tenho X de interseção completa local em Y,
o que mapear para Y com dimensão pura ganha uma interseção de dimensão pura K menos R, que é a interseção contra K. Como é que é essa interseção? Você primeiro faz a interseção física, isso aqui pode ser uma coisa horrorosa, ok? Mas aqui, em cima dessa coisa horrorosa, tem o fibrado vetorial, que é o pullback do normal de x em y, e, por construção, nesse fibrado vetorial vive um cone que, por milagre de definição de cone, a dimensão do cone é sempre a dimensão do ambiente. Cone de A em B, não sei quem é A, não sei quem é B, mas vai ter dimensão igual à dimensão de B. Tá? Esse é o fato geral que a gente viu passando o blow-up e tal na aula passada. Eu vou passar rapidamente, não vou repetir isso aí. É só lembrar uns nomes e fixar os resultados mais importantes. Então, essa classe de interseção vive em dimensão pura K menos R. Então, o cone sempre tem dimensão pura igual à do ambiente. Então, passa por um blow-up e tal, faz um completamento, enfim, vou passar isso aqui. Então, se o próprio x também tiver dimensão pura K, e se fizer V igual a x, que para ter o papel de V tem que ter dimensão pura, era a hipótese naquele diagrama básico. Né? Então, você pode fazer interseção de x contra x. Esse x aqui está tomando o papel do que era V. É a auto-interseção. Como a gente viu para curvas planas também, já como a gente viu em geral para divisor de Cartier. Tá? Você tem um subesquema fechado, você pode fazer auto-interseção dele como? Você imagina que vai ter um fibrado normal, aí você pega um campo normal, desloca ele pelo campo normal, a auto-interseção vai refletir os pontos em que o vetor não teve força para arrancar do lugar, então fica um ponto de interseção do cara com o seu deslocamento infinitesimal. Essa aqui é a heurística por trás da coisa aqui. Essa aqui é uma fórmula importante, a fórmula de auto-interseção, que a gente já tinha visto no caso de divisores de Cartier, que diz que a auto-interseção de x contra x, dentro dessa definição super geral que a gente acabou de ver, repete o que acontecia com os divisores de Cartier. É a classe Cherny-Top do normal aplicado ao ambiente X. Tá? Se a interseção física lá em cima, W em V, continuar sendo um mergulho regular, okay, então o cone que você pegou é o próprio N. Tá? Porque o cone vai ter que ser um fibrado vetorial, por conta da condição de mergulho regular, dentro de um fibrado vetorial de mesmo posto, vai ter que ser igual. Mesma base, mesmo posto. O subfibrado de outro, eles vão ter que ser iguais. Então, o cone é o pullback desse N aqui. Então, nessas circunstâncias, a interseção de X contra V é o ciclo da interseção física. Quer dizer, o ciclo de interseção é a interseção dos ciclos. Esse é que é o sonho da teoria de interseção, fazer isso funcionar sempre. Isso funciona sempre, entre aspas, que as dimensões forem corretas. Tá? Essa aqui é a coisa aqui. Com isso, a gente ganha uma fórmula para... Lembra que a gente tem um isomorfismo? Quando a gente tem o fibrado vetorial, grupo de Chau do fibrado é igual ao grupo de Chau da base, e uma fórmula para a inversa é dada por qualquer seção que você pegar desse fibrado vetorial. Tá? Quer dizer, o ciclo correspondente à seção que é base, da base aqui é a classe de Cherny-Top, como acontece sempre que a gente tem zeros de uma seção regular de um fibrado vetorial. Então, quando naquele diagrama o X, que era a interseção completa local em Y, é codimensão 1, quer dizer, é o caso de um divisor de Cartier efetivo,
A definição nova é igual à definição velha. É uma verificação mais ou menos formal, sem dificuldades. E aqui eu trouxe para cá aquelas 3 propriedades de classe de Chern, que eu me refiro a elas várias vezes nas demonstrações, e estava no outro texto. Então, eu trouxe para cá o texto para cá, só para lembrar. Isso aqui foi a definição da interseção no caso de codimensão 1, caso de divisor de Cartier, só para lembrar. E agora vamos olhar um pouco mais para o cone. Tá? Quer dizer, esse mergulho... O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo é um análogo de você pegar a N e querer pegar o fecho projetivo do AN. Pensa no AN como um cone. Tá? Eu vou fazer o fecho projetivo dele acrescentando mais um fator e projetivizando. Aí você fica com aberto denso no fibrado projetivo, no espaço projetivo. É um análogo que está sendo feito aqui. Eu tenho meu cone, acrescento um fator extra. Isso aqui é dado por uma álgebra graduada que você pode pegar o proj. Esse proj é essa projetivização desse cone aqui. Isso vive dentro da projetivização do fibrado normal N. Então, aparece aqui um fibrado projetivo. Tá? E nessas circunstâncias aqui, as definições levam a uma fórmula para esse ciclo de interseção. O ciclo de interseção que acabamos de definir pode ser calculado da seguinte maneira. Você pega o fecho projetivo do cone, nessa projetivização que eu fiz aqui, pega o ciclo dele e faz a interseção, entre aspas, quer dizer, aplica a esse ciclo a classe de Chern-Top do fibrado tautológico quociente, que aparece toda vez que você tem um projetivo. Tá? Então, vamos apenas gravar disso aqui o seguinte. O ciclo de interseção que foi definido se expressa em termos das classes da projetivização do cone que aparece na história, lá na nossa construção. É isso que tem que ser gravado daqui. E é um pouco fazer as contas com excisão. Vou passar isso aqui também, não tem necessidade disso aqui agora. Não. Isso aqui é aquele exemplo que eu vou passar bem rapidamente também, que você tem 2 pontos se movendo no limite, se você quiser usar a noção, como é que se diz, ingênua, de índice de interseção como sendo comprimento pelo quociente, o comprimento do anel artiniano quociente que você faz quando, ingenuamente, em vez de achar os 2 esperados como limite, você vai achar 3. Esse exemplo aqui, todo mundo tem que ter o prazer de fazer essas contas sozinho, e é muito simples as contas. Tá? Quer dizer, essa interseção aqui, você se convence que é xz, xw, yz vezes yw, aí somar mais essa equação significa que você substitui x por z mais t, substitui y por w, aí se termina um outro anel com menos letras e se interpreta claramente o comprimento que vai ser calculado. Você vai estar fazendo o quociente de um anel de polômios em 2 variáveis pelo quadrado do ideal xy, e sai o quociente dá 3, esse 3 que se obtém aqui, e não é o 2 que você esperava como limite. Tá? É uma conta que todo mundo deve ter o prazer de fazer para achar esse 3. Então, o índice de interseção ingênuo não presta. O que presta é o que aparece de graça com essa construção. Quer dizer, é quase desonesto você dar uma definição assim, mas é a correta. É tão ou mais ingênua do que a clássica, e essa funciona. Qual é que eu estou chamando de essa? Lembra? A gente obteve um ciclo
lá na base, que tem dimensão correta. Então, ele tem que ser combinação de componentes irredutíveis. Aparecem coeficientes aqui. Bingo, definição. O índice de interseção é esse coeficiente que apareceu aí. Está bem definido, porque como eu estou em dimensão máxima na história aqui, não tem relações. Ok? Não tem relações. Aí você compara isso aqui com o índice de interseção errado, que é pegando apenas o comprimento do quociente, tem um resultado logo aqui mais na frente, okay, que diz o índice correto é sempre menor ou igual do que o índice que você queria usar para sempre. Se usar para sempre isso aqui, você vai achar 3 quando era 2. Né? Então, repetindo o que é que eu estou fazendo aqui. W tem dimensão pura, digamos assim. Z é uma componente irredutível de W. Então, esse anel local aqui, você está pegando o anel local de W no ponto genérico de um componente. Então, isso aqui é um anel artiniano. Você pode pegar o comprimento desse anel artiniano e chamar isso aí de índice de interseção ingênuo, mas não presta. Tá? Ele não presta. São iguais com condições de sequência regular. Isso a gente viu já. Bom, para demonstrar essas coisas, você passa um aberto em que você tem uma única componente, faz umas contas, e eu vou pedir licença para passar adiante. Tá? Você faz as contas no aberto, usando o fato de que o cone do aberto é o aberto do cone. Primeiro, ver que toda componente tem dimensão pelo menos a esperada. Tá? Não precisa ser sempre igual. Passar rápido isso aqui. E do cálculo da definição, o ciclo do cone, aparece o índice correto aqui. Tá? O ciclo do fibrado vetorial aparece esse tanto aqui. E como você tem um contido no outro, você tem uma desigualdade entre os índices que aparecem aqui. Tá? Quer dizer, lembrando que subesquema um do outro significa que a nível de anéis, um é quociente do outro, e, consequentemente, quem é quociente, o comprimento é menor ou igual. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Isso aqui é só para... No meio da demonstração, a gente precisa lembrar aquele resultado de que, quando a gente tem um mapa plano, o ciclo do pullback é o pullback do ciclo. Tá? Essa formulazinha aqui que a gente viu logo quando foi definido o pullback plano. A gente mencionou pelo menos o critério de unipicidade 1, que é a transversalidade. E podemos chegar na aula de hoje. A aula de hoje pretende mostrar que a formação da classe interseção é compatível com equivalência racional. Para isso, a gente vai arrumar uma expressão alternativa para o ciclo de interseção que foi definido aqui, usando diretamente os cones normais. Então, a gente vai pegar o grupo livre abeliano de ciclos em dimensão M, em V. Lembra, V tem dimensão pura. K, sei lá. Aí você tem os ciclos, grupo livre abeliano, fazendo classe de interseção contra X, você vem parar em M-R. Isso aqui calculando nos geradores, ó, você pega o gerador aqui. Tá? E, por definição, isso aqui você calcula por linearidade, fazendo o índice. Aqui acho que. Ah, não, ZK é um índice, não é dimensão nem quadrimensão, não. Dimensão e quadrimensão aqui é M. K aqui é o índice que está correndo. Tá? Então, isso aqui é uma expressão de um elemento do grupo abeliano livre.
Então, o homomorfismo que está sendo definido pega um ciclo que é combinação dos geradores livres e manda na combinação com os mesmos coeficientes, só que aqui você joga o ciclo de interseção. Tá? O que a gente vai querer mostrar é que esse mapa aqui é compatível com equivalência racional. Tá? Então, esse é o teorema que a gente terminou a aula passada. Esse homomorfismo que foi definido aqui preserva equivalência racional, quer dizer, manda a equivalência racional no zero, o que permite passar o quociente e obter um homomorfismo de grupos de Chau, dimensão m para dimensão m menos r. Então, vamos lembrar a construção básica que está rolando aqui. Lembra, o W era um subesquema fechado de V. O W não era necessariamente de dimensão pura, mas agora a gente está trabalhando com ciclos todos da mesma dimensão. Então, você pegar um subesquema de dimensão pura, seja lá qual for, dentro de V, a gente tem um cone que vai ter dimensão igual ao ambiente em que ele vive, que é V. Tá? A dimensão é a dimensão do ambiente. Então, a gente pode olhar para o homomorfismo a nível de ciclos que manda um irredutível Z na classe do cone de interseção com o W, que é o tal onde a gente vai buscar na base lá o ciclo de interseção por X. Só que se eu pegar o cone dessa interseção em Z. Então, essa é a novidade da aula de hoje. Então, você começa vindo daqui para aqui, tá certo? Daqui você pode passar colocando as fibras do normal, passar para o grupo de Chau, grupo de ciclos de dimensão m aqui de n, que vai no grupo de Chau passando o quociente. Esse aqui é a isomorfa da base, que a gente sabe, porque fibrado vetorial tem o mesmo grupo de Chau que a base. Tá? E a afirmação é que essa composta aqui é aquele I apóstrofe que foi definido, que você pega um ciclo de dimensão m em V, faz o ciclo de interseção dentro de W. Então, esse aqui é que a gente vai mostrar que preserva a equivalência racional. O caso de codimensão 1 é o primeiro caso que a gente fez para mostrar que classes de Chern preservam a equivalência racional, fazendo no caso de classe de Chern primeira, que era a única que a gente tinha, que era trabalhando com os divisores de Cartier. Viu que interseção por divisor de Cartier passa o quociente por equivalência racional usando o teorema duro da comutatividade. Foi isso que foi feito. Tá? Para ver, enfim, eu não vou repetir os argumentos agora. O que vai substituir aquele argumento que foi feito no caso de codimensão 1 é a deformação ao cone normal, que eu vou explicar no resto da aula. E de forma meio irresponsável, porque a gente não vai, provavelmente, ver detalhes disso aqui, a demonstração de Fulton e McPherson do Riemann-Roch super generalizado, o ponto técnico base é essa mesma deformação ao cone normal que aparece aqui. E que é uma coisa tão simples que dá para colocar as mãos e fazer as contas. Né? Ops. Assim, isso aqui está de penetra, porque eu trouxe para cá as referências que foram feitas a coisas passadas e que estava com referência link quebrado aqui, porque é outro texto.
Eu trouxe para cá para ficar com a referência. Isso aqui é o caso da interseção contra o divisor de Cartier, que é o caso com a dimensão 1 do que a gente está fazendo agora em geral para interseção completa local de comprimento R qualquer. Bem? Então, vamos à deformação do cone normal, que é olhar para esse triângulo maravilhoso que está escrito aqui. Então, lembra, o W é aquele W da interseção física do X contra V. A terminação dele, mas não precisa. Isso aqui é uma coisa completamente normal, completamente geral. Aqui W é um subesquema fechado de um V de dimensão pura, que era o que acontecia lá. Mas não precisa ser daquela construção. Tá? Então, a gente vai construir uma família a um parâmetro. Está vendo esse um parâmetro aqui? Uma família a um parâmetro de mergulhos fechados. Você vai ter um mergulho fechado entre os espaços totais aqui. Quando você restringe uma fibra, você vai continuar com mergulhos fechados, né? Porque lembra que mergulho fechado corresponde a um quociente dos anéis de coordenadas. Restringir uma fibra é fazer um produto tensorial, isso continua subjetivo. Então, você continua com mergulhos fechados fibra a fibra. Okay? E essa família um parâmetro de mergulhos fechados tem uma coisa absolutamente milagrosa, que é a seguinte: para o parâmetro T diferente de zero, é tudo igual. Tudo igual ao quê? É o mergulho fechado de W e V, original. E para T igual a zero, pimba, apareceu o cone normal. Por isso que é deformação ao cone normal. Mas dá a impressão que isso é impossível. Porque não está constante. É isomorfo. Tá? Para T igual a zero, aparece uma diferença. Então, esse psi que aparece aqui entre os espaços... Esse M eu vou explicar quem é. É um blow-up. Daqui a pouco eu explico o que é. Tá? Então, vai aparecer um mergulho fechado, domínio W cartesiano 1. Esse φ que aparece do M de misterioso sobre a 1 é plano, okay? De dimensão relativa V. Mas, na verdade, eu vou pegar o V cartesiano a 1 e, dentro disso, vou pegar o W cartesiano 0. Tá? Então, é um subesquema próprio do V cartesiano a 1. E vou explodir. Isso aqui vai ser o M. Tá? Então, para T diferente de zero, a imersão na fibra para T diferente de zero é original. Tá? Onde esse MT aqui vai ser simplesmente o V. Tá? Para T diferente de zero, esse mergulho é esse que está escrito aqui embaixo. É o original, de W em V. Na fibra especial, o que aparece é o mergulho de W cartesiano 0 com uma seção nula do cone normal, que vai ser identificado com divisor excepcional. Por isso que eu estou falando do blow-up aqui. Esse cone aparece dentro do divisor excepcional. Tá? Isso parece missão impossível, né? Mas não é não, porque a gente tem um álgebra que traduz isso aí muito bem. Blow-up é pegar um proj. Se precisar fazer cálculos locais, a gente já fez esse tipo de cálculo local quando provou aquele teorema da comutatividade. Lembra que quando tinha um excesso, a gente cortava o excesso fazendo explosão e fazendo as contas em coordenadas locais? É o mesmo tipo de coisa que vai acontecer aqui. É tecnicamente envolvido, mas as ideias não são novas. Depois do que a gente viu, tá, quando provou comutatividade, cortando o excesso. Você fala ali que é resolver formadade. A inclusão original. O W era dado como fechado em V. Então, tem imersão fechada original de W em V.
Aí vou fazer W cartesiana 1. Dentro de W cartesiana 1, eu tenho W cartesiano 0, okay? Que vive dentro de V cartesiano 1. Então, aparece uma certa podimensão ali, que não precisa ser 1. Então, faz sentido explodir. Você vai ganhar um divisor excepcional que você vai analisar. Tá? Isso não estava definido do cone normal? Sim. Isso começa pegando a imagem inversa de um eixo ideal. Não, é porque lá o cone normal estava em certas circunstâncias, mas o cone normal, em geral, você precisa do seguinte: você precisa de um fechado dentro de um esquema. Pensa nos. O senhor está usando exatamente que dado o sistema que É um sistema fechado de B. Sistema fechado de B. Se pensar em anéis, você tem um quociente A por B. B quociente de A. Sim. Tá? Aí aparece um ideal I. Você pega I módulo I2 e 2 módulo I3. Esse é o cone normal, que corresponde a esse mergulho fechado, codificado pelo quociente A sobre adjetivo B, que corresponde ao fechado spec B dentro de spec A. Tá? Então, a tradução disso aí, com as definições oficiais de blow-up, demonstra tudo. Certo? Então, o M vai ser construído de tal maneira que o complemento do cone normal em M é V cartesiana 1 menos 0. Tirou o 0 embaixo, tirou o C em cima. Tá? E agora, para cada subesquema de dimensão pura que você pegar em V, lembra? Aquele mapa era definido pegando cones de subesquemas. Tá? Então, para cada um desses subesquemas que você pegar aqui, se você fizer a mesma construção misteriosa desse M aqui, isso vai aparecer como subesquema do MWV. Vai estar apenas refletindo que quando você tem um dentro do outro e faz um blow-up, o blow-up continua um dentro do outro. Tá? Você tem X dentro de Y dentro de Z. Outras letras, não são as que eu estou usando aqui, não. Tá? X dentro de Y, você explode X em Y, explode X em Z. A explosão de X em Y mergulha na explosão de X em Z. Por quê? Porque a nível das álgebras de Lie, você tem uma sobrejeção que vem dessas inclusões. Sobrejeção, você pega o prógio, vira uma inclusão fechada. Tá? A explosão é feita assim. Então, vamos ver que, milagrosamente, se a gente disser que entendeu o lema, vamos ver por que isso aí demonstra o teorema. Né? Então, estou botando letrinhas aqui para os atores da história. Eu tenho a inclusão do cone M. Isso aqui é pelo lema, né? Vou lembrar quem é o lema aqui. Aparece um M e o cone aparece dentro da fibra especial. Tá? Então, eu tenho o C e M. Essa inclusão do C em M estou chamando de alfa. Joga fora o cone em M. Isso é a mesma coisa que ficar com embaixo, jogando fora a origem. Isso aqui dentro de M, porque eu tenho uma explosão, eu peguei um aberto que vem de baixo, fora do divisor excepcional. Tá? Então fica isomorfo lá em cima. Tá? E aqui é simplesmente a projeção. Tá? Do V cartesiana 1, um T diferente de 0. E aqui eu vou usar excisão, tá vendo? Esse RF excisão, não quis repetir aqui. A gente tem M, dentro de M tem um fechado, que é o cone. Então tem um mapa aqui que vai de ciclos de C
em ciclos de M. Isso aqui, em geral, não precisa ser injetivo. Mas a restrição ao aberto complementar, a gente sabe que é sobrejetiva. Tá? E aqui em cima é uma sequência exata. Vai a zero quando restringe ao aberto, quem? Os ciclos suportados no complementado aberto. No caso aqui é C. Então, a gente vai ter essa fatoração, porque a gente vai ver... Quer dizer, como é que a gente sabe que o mapa fatora? Você precisa mostrar que ele mata o núcleo, né? Esse alfa estrela em cima aqui é dado por interseção pelo divisor de Cartier, que a gente sabe fazer. No divisor de Cartier, você tem o mapa de interseção, que é em codimensão 1, que pega um ciclo de dimensão M mais 1 e vem parar em dimensão M. Ok? Essa seta alfa' aparece porque a composta desse alfa estrela com esse alfa estrela embaixo aqui é zero. De onde é que vem isso? É porque você está fazendo, vamos ver o que era o 22, você está fazendo a interseção por divisor de Cartier, em que o fibrado de posto correspondente, nas circunstâncias que a gente está lá, é trivial. Então, isso aqui é zero. Tá? Como é que volta lá, que eu não sei? Acho que é assim, né? Por que eu sei que esse divisor de Cartier é trivial? Porque ele dá para uma equação só. É principal. Tá? Divisor de Cartier principal é a mesma coisa que ele está fazendo equivalência racional. Vira zero. Então, essa composta daqui é zero. Consequentemente, isso passa o quociente para cá. Daqui para aqui, com quem controla o núcleo dá zero, então esse passa o quociente e induz o alfa'. Como a gente ensina aos meninos desde álgebra 1, né? Então, eu arrumei aqui um mapa que vai de onde eu quero para onde eu quero, só não é claro que ele é o que eu quero. Mas é claro que isso aqui preserva a equivalência racional. Tá? Porque, no fim você passou o quociente, um mapa, que era o quê? Era fazer interseção por um divisor de Cartier. Interseção por um divisor de Cartier passa ao quociente por equivalência racional. Okay? Você precisa mostrar agora que isso aqui coincide com aquele mapa que era aquela composição usando os cones a 2 ou 3 páginas anteriores. Então, vamos olhar para o cone de um Z em V. A fórmula para o Pullback via gama-estrela é essa aqui. Acreditando no lema. E aí faz uma conta. Faz uma conta. Não vou fazer detalhes dessa conta, porque eu não acho que vai esclarecer muito. Cada um vai ter que ter o trabalho de pegar uma folha de papel em branco e anotar as dúvidas. Tá certo? E aqui sai o que a gente precisava. O que é que a gente precisava mesmo? A gente precisava mostrar que uma certa coisa passava ao quociente em equivalência racional. Né? Isso aqui foi referência que eu usei de o que é a interseção por divisor de Cartier, o caso com a dimensão 1 da história. Agora, uma demonstração do lema. E, para isso, você precisa dizer como é que aparecem os personagens. Como eu adiantei,
Você pega V cartesiano A1 e explode W cartesiano 0. Nada mais simples do que isso. O que é que vai acontecer quando você faz essa explosão? Aparece esse diagrama lindo que está aqui, que merece passar pelo menos uns 5 minutos estudando. A gente tem essa inclusão aqui. Note que isso aqui, nisso aqui, é codimensão 1, mas não apenas codimensão 1, é dado por um não divisor de zero. Então, a explosão disso nisso aqui não mexeu com nada. É isomorfa W cartesiana 1. Tá? Porque a equação disso aqui é um não divisor de zero, é fazer T igual a zero. Tem uma coordenada, não é divisor de zero. Tá? Então, a explosão disso aqui vive dentro da explosão disso aqui. A gente usou há pouco o lance de que uma explosão estava contida na outra. É essa aqui. Tá? Você vai explodir esse nesse, aí não mexe em nada. Por isso que você ganha esse psi subindo aqui. Tá? Porque ele sobe isomorfo. Agora, a explosão desse aqui é uma coisa séria. Tá? É uma coisa séria. E entre as coisas sérias que vão acontecer é que a fibra especial para cá, para A1, decompõe assim. Tá? Esse V1 transformar em distrito, que a gente vai ver em instantes. Então, a conta vai ser feita basicamente pegando V e W, mergulha W cartesiano 0 em V cartesiano A1. Isso tem codimensão que tende a ser 2, pelo menos 2. Tá? Faz um pit stop aqui em codimensão 1. Explodir isso nisso aqui não muda nada. Explodir isso nisso aqui produz o herói, que é o emitil. A gente vai examinar agora o que são as fibras de emitil sobre A1. E vai ver que essa inclusão, para T diferente de zero, é aquilo que foi prometido. É o mergulho original, exceto sobre T igual a zero. Por que isso? Porque para T diferente de zero, você está fora do centro de explosão. Se pegar a fibra sobre T diferente, para T diferente de zero, você está fora do centro de explosão. Então você não modificou nada lá em cima. Explosão só modifica o que está no centro de explosão. Você pega a fibra sobre um T diferente de zero, você não modificou nada. Então, a imersão fechada que a gente tinha, não muda nada para T diferente de zero. O emitil para T diferente de zero é simplesmente V cartesiano A1. Então, para T diferente de zero, eu tenho W cartesiano 1 T diferente de zero. Dentro do V cartesiano T diferente de zero aqui, é o mergulho original. Só com um Tzinho etiquetando do lado de fora. Trivial, produto trivial mesmo. Tá? Mas na fibra sobre T igual a zero aparece novidade. Você se convence que o cone normal desse cara aqui, que é o que vai fornecer o divisor excepcional, você positiviza o cone normal, isso dá o divisor excepcional. Isso é C cartesiano 1. O divisor excepcional do blow-up é a projetização do cone normal. Isso é geral. Então, isso explicou quem é alfa nessa brincadeira aqui. Alfa é a inclusão do excepcional no blow-up emitiu. Excepcional de quem? Centro de explosão W cartesiano 0, vai aparecer um divisor excepcional aqui. Ok? Agora, como já tinha falado antes, isso aqui é um divisor de Cartier aqui, né? Que é a equação T igual a zero e o T não é um divisor de zero. Então, o blow-up disso nisso aqui não mudou nada. E por isso você ganha esse mergulho de W cartesiano 1 e emitiu direto. Né? Porque
blow-up está contido no blow-up, só que o primeiro blow-up não mudou nada. Então, é a base contida no blow-up do maior. Tá? Aí, em seguida, você teria que ver por que o psi fatora por esse aberto. Então, a explicação em poucas palavras aqui. Estou usando de novo o fato que, se você explodir uma coisa que é dada por um não divisor de zero, explodir o que é? Principalizar. Tá? Você pega um subesquema, você quer que ele fique localmente principal, você explode. Tá? O localmente principal gerado por não divisor de zero. Explode. Mas se ele já é dado por não divisor de zero, não adianta explodir, porque isso não vai melhorar, não vai mudar nada. Essa fibra especial é um divisor de Cartier, porque é dado para a equação T igual a zero. De novo, T é um divisor de zero. Aí você tem que chegar e olhar em coordenadas quem é essa fibra especial. E você vai ver que essa fibra especial fatora, induz contribuições. Como é que vê esse negócio aqui? A gente passa para coordenadas locais e vê que a equação local fatora. Como aconteceu naquela outra vez que a gente tratou de explosão em coordenadas locais. É exatamente a mesma conta. Vão ser repetidos aqui. Estou antecipando. Essa frase mágica aqui. Para mostrar essas afirmações, pega coordenadas. Tá? No meu ver, um spec A, I, o ideal de W, tudo explícito. V cartesiano é o quê? Você pega o nó de coordenadas e põe a coordenada aqui. Faz um nó de polinômios. Tá? Aí agora o ideal do novo W, digamos assim, você vai ter dois grupos de equações. As originais e o T. Você vai fazer igual a zero para ganhar essa coordenada aqui. Aí lembra, né? Quando você faz um blow-up, está explodindo o J. Esse aqui está sendo explodido. Tá? Isso aqui é o ideal do W cartesiano zero no ambiente. A gente sabe que quando faz explosão de J, explosão é um proj tem coordenadas afins obtidas pegando, deshomogeneizando frações de grau zero. É isso que recobre um proj, né? Você primeiro olha para a álgebra graduada, faz o anel de frações à moda antiga, mas depois você restringe as frações homogêneas de grau zero. Grau do numerador e denominador, o mesmo. Então, você faz exatamente isso aqui. Então, ganha esses afins, J sobre C. Isso aqui são frações do tipo A sobre C na N, onde o A vive no J na N. Só para lembrar a conta que a gente fez com o blow-up. E para ter uma cobertura, basta fazer esse C aqui percorrer um conjunto de geradores. E aqui está o blow-up do subcoiso. O mapa subjetivo me diz que você tem uma inclusão. Você passa aos specs. O núcleo, você faz as contas e vê que é dado por esse ideal principal. Está vendo? Ó, grau zero, ó, fração de grau zero. Esse C que apareceu aqui, quando você pega essa cobertura, você está principalizando J, o gerador local é o C que você está usando para indexar aqui, na construção. Tá? O ideal gerado por J em JC é o ideal gerado por C, principalizou. Tá?
E esse C, no anel de frações, satisfaz essa relação que dá uma fatoração de T. T era a equação da fibra, do tesouro de Cartier é fibra. Você fatorou a equação local, significa que o tesouro de Cartier está escrevendo como soma de dois tesouros de Cartier. Tá? C sobre 1, que é o excepcional, como eu já falei, e o T sobre C, que é a novidade. Tá? Então, aquela fibra especial fatora com uma coisa que a gente conhece, que é o excepcional, mais uma novidade que eu chamei de vetil. E aí vai. Aí vai. São afirmações do tipo: olha, o transformar distrito do fulano lá é vazio. Por quê? Porque o ideal gerado contém 1. O ideal gerado contém 1 é um lugar vazio. São exatamente as mesmas contas que a gente fez no caso do excesso que a gente controlou por explosão há semanas atrás. Tá? Então, isso aqui mostra, em particular, que a imagem daquele psi, daquele mergulho fechado do psi, é disjunto dessa novidade vetil que apareceu. Enfim, tem coisa. Tem coisa. E lembra Álvaro de Rios. E tem mais tecnologia. E vamos embora. Isomorfismo aqui sobre a ejeção Alice tem um mergulho. Esse mergulho corresponde à seção nula e representa o mergulho de W no cone normal C. Então, eu afirmo para vocês que, lendo com mais paciência, com mais dedicação do que esse professor está sendo capaz de imprimir aqui, a gente verifica aquelas 5 propriedades que precisava para provar o lema e considera o lema aprovado. E a tecnologia para provar isso é go affine. Use os anéis de coordenadas canônicos de uma explosão. As coisas aqui são todas explícitas e cada uma daquelas afirmações diz respeito ao que está acontecendo com os geradores olhados no lugar apropriado. E aqui uma generalidade sobre blow-ups, só para lembrar que quando a gente tem um diagrama cartesiano desse, o blow-up de um no outro, você tem não sei o que, x contém em y, e você faz uma explosão de z dentro de x dentro de y, você fica com a inclusão entre os blow-ups. E o mais geral que interessa nessa situação é você entender o que é que está acontecendo com esse paralelepípedo aqui. Aqui está explodindo W em V. Aqui está fazendo um pullback de velinha. Então, isso aqui é um diagrama cartesiano. Tá? Então, aparece um novo W' aqui. Então, como é que você compara a explosão desse aqui com a explosão desse aqui? Se você olhar para esse diagrama, tudo que você precisa saber está diagramaticamente, é assim, tá, as informações estão contidas nesse diagrama. E o último resultado, que é inevitabilidade, que é inevitável, que a gente vai fazer, tá, é mostrar que essa construção, que é totalmente assimétrica, é compatível com as operações que a gente já tem feito com ciclos, quer dizer, pullback flat e imagem direta própria, e vai ver que ocorre a comutatividade esperada, onde você deve esperar essa comutatividade. Então, é uma resenha de fatos esperados, mais para estabelecer a notação e entender como é que se usa, do que para provar que as demonstrações são todas rotineiras. Então, primeiro, você tem um mapa próprio,
fazer o ciclo de interseção, que é esse I upper streak aqui, da imagem direta, é a mesma coisa que fazer a imagem direta de primeiro fazer o ciclo de interseção. Então, essas coisas comutam no P próprio. Quer dizer, o I upper streak comuta com imagem direta. Aí, agora, você pegar um mapa plano, vai acontecer a mesma coisa esperado. O que é esperado? Você pode fazer, como o mapa é plano, você pode fazer pullback de ciclo e depois fazer o ciclo de interseção. É a mesma coisa que fazer o ciclo de interseção embaixo e depois fazer o pullback. Isso reduz ao caso de uma subvariedade irredutível mesmo, percorre as definições, não tem surpresas. Eu vou passar isso aqui e deixar apenas resenhado. O ciclo de interseção por um subesquema fechado localmente em interseção completa comuta com as operações de imagem direta própria e imagem recíproca plana. Planitude é usada primordialmente para estabelecer essa fórmula aqui, que o cone do pullback é o pullback do cone. Tá? Porque fazer pullback é fazer produto tensorial e as coisas, como é exato por planitude, essa identificação aqui aparece naturalmente. Bom, tem mais uma fórmula aqui possível para o isomorfismo inverso de grupos de Chau de um fibrado vetorial com a base. Vamos passar. Aqui é importante. Quer dizer, digamos que o x, vezes o x é a interseção completa local em y. Podia ser o caso particular em que é exatamente o esquema de zeros de uma seção regular. Porque seção regular é isso, é localmente dado por uma sequência regular. Ok? Então, nessa situação, a gente pode fazer as duas coisas. Pode fazer o ciclo de interseção e jogar dentro do ambiente, ou fazer o pullback do fibrado e calcular a classe de Chern, que é representado pelos zeros da seção regular. Então, essa fórmula aqui deve ser esperada como natural. Tá? O ciclo de interseção, porque se a sua interseção completa local tem essa natureza, porque é exatamente zeros de uma seção de um fibrado, para fazer interseção contra um V, você poderia pegar esse fibrado vetorial, puxar para o V, não precisava continuar regular quando você faz esse pullback, mas não faz mal. Porque agora, quando a gente tem um fibrado vetorial, a gente sabe fazer um ciclo de interseção que é pela classe de Chern top. Então, isso aqui deve ser esperado e acontece. Estou repetindo. Aqui eu tenho o ciclo de interseção que foi definido quando x é a interseção completa local geral. Suponha que agora é o caso que ele é zeros de uma seção regular. Quando é zeros de uma seção regular, você sabe que os zeros dessa seção regular representam a classe de Chern top do fibrado. Então, essa fórmula aqui deve ser esperada e é utilíssima. Tem um resultado análogo para mapas próprios, não, próprio e plano, né? Próprio e plano, porque eu vou comparar imagem direta com imagem recíproca. Você pode fazer o ciclo de interseção com o V' e depois jogar para dentro de V, ou fazer diretamente em V, dá no mesmo.
Bom, tem várias coisas que eu vou passar. Vou passar com um pouco mais devagar pela interseção com a diagonal, porque essa é clássica e faz praticamente tudo andar. Lembra, o nosso sonho é fazer um ciclo de interseção de duas subvariedades arbitrárias. A gente vai realizar isso fazendo interseção contra a diagonal. Tá? Então, esse delta aqui é o mergulho diagonal. Nesse produto aqui, a gente tem o isomorfismo óbvio que troca primeiro para o segundo. Tá? Isso induz o isomorfismo do produto cartesiano trocando a ordem dos fatores. Então, você se convence facilmente de que o ciclo de interseção contra a diagonal nessa ordem é a mesma coisa que fazer o ciclo de interseção na outra ordem, desde que você restaure primeiro e segundo, aplicando esse sigma estrela, que era o isomorfismo de trocar os fatores. Tá? Agora, esse sigma aqui de trocar fator induz a identidade na interseção com a diagonal. V1 interseção V2 é igual a V2 interseção V1, esquematicamente. Tá? Então, aparece uma classe bem definida nessa ordem, você poderia ter calculado na outra. A argumentação dada aqui mostra que é independente da ordem, que é o esperado. Tá? Então, esse anel de interseção que vai ser construído, ele vai ser comutativo. Tá? Não foi construído ainda não. Mas foi praticamente, porque eu disse o que eu quero. Tá? Os geradores. Aí você mostra que esse ciclo de interseção satisfaz compatibilidade com classe de Chern. Um exemplo do qual a gente viu mais para trás, quando tinha uma seção regular, mas aí vale em geral. Tá? Não vou fazer demonstração, porque é mais como é que se diz? Aplicar o mesmo receituário. Eu quero provar uma fórmula que é evidente no caso do line bundles. A gente já sabe comutatividade quando você faz produto por classe de Chern, é o que entra na história em codimensão 1. Ah, você sabe fazer o caso de codimensão 1? Reduz ao caso de codimensão 1 usando o splitting principle. Tá? Eu quero provar uma identidade aqui, eu provo essa identidade num outro lugar que isso aí mergulha injetivamente e na qual eu posso usar o splitting principle, em que eu posso supor que o meu fibrado é uma soma direta de fibrados do posto 1, prefeitos de classe de Chern. Tá? Essa que é a ideia aqui. Então, o caso de posto 1 se reduz ao caso de divisor de Cartier. Okay? Enfim, eu vou passar isso aqui rapidamente. São contas sem surpresa. Então, para posto superior, splitting principle é o que está no background aqui dessa frase. Que bom, acabou. Acabou o quê? O básico de teoria clássica de interseção classe de Chern. Ficamos satisfeitos com o que vimos até hoje. Tá? O curso agora migra de uma vez para equivariante, mirando fórmula de Bott e fazendo umas brincadeirinhas de aplicações enumerativas de vez em quando também. Okay? Aí tem a história de paragravação. Não é aqui que para a gravação. Onde é que para a gravação? É aqui. Não, é aqui. É aqui, né? Por que não apareceu?
O more. Onde é que era para fazer? Em give control? A stop presenting? Ah! Então, aqui agora eu posso fazer stop recording. Stop.